Esses dias uma amiga minha me perguntou assim, Tati, quantos anos você tem? E aí eu falei 22, porque eu tinha esquecido, né, que eu tinha feito 23 já, mas enfim, falei 22, desculpa aí. E aí ela fez tipo... 30 anos, que eu já tinha que estar com a vida feita, que eu já tinha que ter minhas coisinhas, que eu já tinha que estar em outro lugar, que a minha vida é assim, né, Ming? E o Ming resolveu que vai acontecer. Você concorda? Você também passou pela crise, filho, dos 20? Vem aqui contar a sua história. As pessoas estão interessadas, vocês não estão interessados? Na verdade, sempre que eu falo, né, da minha idade e da minha crise dos 20, as pessoas olham na minha cara e falam: o que você tá falando, cara? Pelo amor de Deus. E todo mundo passa por essa crise, e isso que é o mais impressionante, mas a gente esquece que a gente passa por ela. E é uma crise, gente, pesadíssima. E eu descobri esses dias que além de todo mundo passar, também é independente do que passou na vida, de quem é, da personalidade, de que etapa que tá. Essa crise ela vem invariavelmente, você querendo ela ou não. Que é aquela etapa da sua vida que você olha pro lado e fala assim, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, porque não tá certo isso não, assim, deu ruim alguma coisa. Que momento da minha vida que eu entrei por aqui, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo pra chegar aqui onde eu tô agora e que talvez não seja o que eu tava planejando. Sabe quando você tá brincando de alguma coisa, bar, boneca, ou então na sua imaginação, escrevendo, o que você quiser fazer do jeito que você brincava quando era criança, que você fala assim, nossa, 20 anos, quero tanto ter essa idade. Nossa, que idade maravilhosa para se ter, queria tanto. Queria acordar assim amanhã com a cidadezinha. E aí nessa idade eu já vou estar assim, assim, assado, já vou estar blá, 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 já vou estar nananã. E aí você chega no real aos 20 anos e você fala, acho que não, assim, acho que não era muito bem, não, acho que eu errei. E no final das contas, talvez você não tenha errado, todo mundo tem um caminhozinho, sabe? Eu já fiz um vídeo falando sobre querer ser o outro, mas isso também atrapalha porque a gente vive a nossa vida se comparando com as outras pessoas e às vezes se comparando com pessoas da mesma idade que você, e aí isso também dá um ruim, amiga, mas dá um ruim, que é essa crise dos 20 só potencializa, assim, que você olha e fala, nossa senhora, olha aquela pessoa ali, ó aquilo ali, eu não sei nem o que isso é, assim, não sei. E aí você fica pensando se não é só você que tá passando por aquilo, sabe? Se não é só você que tá, sei lá, estagnada em algum lugar ou fazendo alguma coisa que, sei lá, né? E as outras pessoas, tá todo mundo felizinho com 20 anos. E não, gente, não tá, porque todo mundo passa por essa crise dos 20. E na verdade, sempre que eu falo também da crise dos 20, as pessoas falam assim, você não sabe a crise dos 30. Eu falei, mas gente, para de crise. Mas que coisa, que coisa. E aí eu fico nesse mimimi eterno porque essa crise me pegou, mas de um jeito, menino, que você não tem a menor ideia. E tudo isso começou em um aniversário meu, acho que foi de 20 ou 21 anos, que eu juntei todos os meus amigos na minha casa. E foi muito maluco porque assim, era um grupinho de Guarulhos, um grupinho de quando eu saí de casa, um grupinho do meu primeiro grupo de amigos em São Paulo, um grupinho da escola, um grupinho do primeiro trabalho, do segundo trabalho, e as pessoas não conversavam entre si. E eu ficava assim, mas gente, vocês se conhecem? Vocês não são amigos? Imagina, tanta coisa em comum. E no final não, eles não tinham nada em comum, porque eles eram de fases diferentes da minha vida, mas pra eu entender isso foi muito maluco, porque foi uma quebra, sabe, de relação. Porque essas pessoas eram muito meus amigos, assim. E o pior de tudo era ver isso, e aí quando eu ficava, como todo aniversário que a gente costuma ficar, de rodinha em rodinha, querendo dar atenção pra todo mundo, eu descobria que algum desses grupos eu não tinha mais nada a ver, não tinha nem assunto. E eu ficava assim, aquele papo de elevador, sabe? Tipo, ai, sua mãe, como tá? Escuta, foi difícil chegar aqui? Você conseguiu bem, assim? Como que foi? Ah, entendi. Nossa, essa coxinha. Que coxinha gostosa. E aí eu entrava nessa crise, eu entrei num looping eterno de crises, porque eu fiquei assim, gente, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque era pra eu estar em 20 anos, ter todos esses meus amigos até hoje da minha vida, todos eles conhecendo, todos eles se amandinho, eu amandinho todos eles, e tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas no fundo, todo mundo passa. E no fundo não tem nada errado, talvez. Talvez tenha, mas
Talvez não tenha. E a gente não tem que se desesperar por isso, porque cada coisa tem seu tempo. E às vezes quando a gente compara alguém que tá felizinho lá, já também no meu vídeo anterior foi sobre a realidade alheia, às vezes a pessoa não tá tão felizinha assim, e às vezes a felicidade dessa pessoa não vai te fazer tão feliz assim. Porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, cada um tem que seguir, sabe? E mesmo que você tenha seguido por algum caminho errado, alguma hora você vai ter a oportunidade de seguir o caminho certo. E quando eu digo certo e errado é pra você, tá? Não é pra ninguém, é pra você. E aí essa crise vai ficar um pouquinho mais fácil e a gente vai poder esperar tranquilamente pela crise dos 30. E não me levem a mal, assim, tipo, é uma coisa que a gente passa, todo mundo, independente do que passou. Eu, por exemplo, saí de casa com 15 anos, já aconteceu 1 bilhão de coisas na minha vida, mas eu tenho uma crise idêntica a que, sei lá, alguns amigos meus que não passaram por nada do que eu passei, mas que eu também não passei por nada que eles passaram, estão passando pelo mesmo momento, por essa crise maravilhosa. E aí a gente fica assim, nossa, está assim agora, imagina aos 30 anos, aos 40, aos 50... Que difícil. Mas é isso. Eu vim fazer esse vídeo bem rapidinho aqui pra vocês, só pra gente debater. Eu quero saber se vocês também estão passando pela crise dos 20. E se não é a crise dos 20, vocês estão passando por alguma crise. E por favor, estejam, porque eu não quero me sentir sozinha. Eu queria muito que alguém falasse assim, nossa, realmente, Tati, estou passando, crise dos 20 existe. Pra não parecer que é uma coisa só da minha cabeça, entendeu? Pra parecer que, assim, tá todo mundo no mesmo barco. Ou não, né? E vamos parar com esse mimimi de que a vida do outro é melhor e que o outro não tem crise dos 20 e que nem eu tô fazendo agora, sabe? Vamos conversar sobre isso aqui, vamos mimimizar um pouquinho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e é isso, se inscreva no canal, por favor, se você ainda não for inscrito, é só apertar o botãozinho aqui embaixo, tão fácil, só um clique, de graça, então que maravilhoso, aí você recebe meus vídeos no seu e-mailzinho, todo dia, que maravilha. Né? E aí também curta esse vídeo, divulgue para os seus amigos, para aqueles seus amiguinhos que você não fala faz tempo, que você fala todo dia, você tem medo de perder, porque também isso é importante. E para todos aqueles seus amiguinhos que estão passando pela crise dos 20 ou os que não estão e ficam te zoando por você estar. Porque faz parte, vamos debater aqui, tá bom? E comentem aí embaixo, tá? Não se esqueçam de debater aqui comigo, de mimimizar comigo, meus mimimizeiros lindos, sobre, enfim, essas crises que a gente vai passando no decorrer da vida. É isso, até terça-feira que vem. Tchau!